Você provavelmente está por dentro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a não ser que você more numa caverna, claro. Mas hoje vamos falar sobre um conflito econômico entre gigantes, desencadeado graças a todo esse caos que foi gerado pelos soviéticos. A guerra entre o McDonald's e a Rússia. O primeiro McDonald's russo foi aberto logo após a queda do Muro de Berlim, em 1990. Foi um momento simbólico de esperança e alívio das tensões de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Desde então, a rede expandiu-se rapidamente, tornando-se uma presença constante nas cidades russas, com mais de 850 restaurantes em todo o país e empregando mais de 62 mil funcionários. O McDonald's era uma potência econômica na Rússia. Seu faturamento representava cerca de 9% do total da empresa e seu lucro operacional contribuía com 3%. Porém, essa grande aliança econômica entre a Rússia e o McDonald's chegou ao fim. Em 16 de maio de 2022, exatamente um ano e um dia antes do lançamento desse vídeo aqui, o McDonald's decidiu fechar completamente as portas na Rússia. Tudo isso devido às sanções econômicas que o mundo estava impondo aos soviéticos naquele momento. Mas o que não te contaram é que o início desse conflito todo começou 8 anos antes, no embate entre a Rússia e a Crimeia. E diferente dessa vez, não foi o McDonald's que começou o embate com a Rússia, e sim o contrário, fazendo com que o clima entre os dois gigantes esquentasse cada vez mais. E junto a tudo isso, a Rússia decidiu abrir o seu próprio McDonald's, com logotipos, formatos e cores que remetessem à empresa original. Mas será que essa ideia funcionou como esperado? A Rússia conseguiu substituir o McDonald's? Afinal, qual foi o resultado dessa grande gambiarra soviética? E quais foram os impactos econômicos dos dois lados? Quem saiu perdendo essa guerra? A Rússia ou o McDonald's? Já quero que vocês deixem suas opiniões aqui embaixo. Será que o McDonald's teve chance perante a grande superpotência soviética? Quais os prejuízos que eles conseguiram causar? Hoje vamos nos aprofundar no impacto que a guerra teve na economia, levando ao fechamento dos 850 restaurantes do McDonald's na Rússia. Preparem-se para descobrir como essa batalha afetou profundamente a gigante do fast food e reverberou em toda a economia do país. Mas antes de continuar, vale relembrar o contexto histórico que deu origem a essa guerra: a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Em 2022, a Rússia lançou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia, resultando em um dos maiores confrontos militares na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra causou uma crise migratória, crise alimentar global, aumento no preço dos combustíveis e inflação. A Rússia anexou a Crimeia em 2014 e apoiou as forças separatistas na região de Donbas. Houve um acúmulo na presença militar russa ao longo da fronteira com a Ucrânia, levando a acusações de uma planejada invasão. Putin afirmou que a expansão da OTAN era uma ameaça à segurança da Rússia e exigiu que a Ucrânia fosse impedida de ingressar na OTAN. Antes da invasão, Putin acusou a Ucrânia de cometer genocídio contra falantes de russo, alegação amplamente considerada falsa. A invasão recebeu condenação internacional e sanções que foram impostas à Rússia. Milhões de ucranianos foram deslocados e protestos ocorreram globalmente. Empresas iniciaram um boicote à Rússia e à Bielorrússia, e ajuda humanitária e militar foram fornecidas à Ucrânia. A Rússia colocou suas forças nucleares em alerta máximo, aumentando as tensões com o Ocidente e levando à possibilidade de uma guerra nuclear. A crise humanitária resultante dessa guerra foi imensa, com milhões de pessoas deslocadas de suas casas, enfrentando fome e necessidades básicas não atendidas. Além disso, uma série de sanções econômicas foram impostas à Rússia pela comunidade internacional como uma resposta à invasão. Essas sanções econômicas foram um golpe para a economia russa, afetando diversos setores, incluindo o de alimentos e bebidas.
O McDonald's, como uma das maiores redes de fast food do mundo, sentiu diretamente o impacto dessas medidas. O primeiro McDonald's russo foi inaugurado em 1990, logo após a queda do Muro de Berlim, marcando um momento simbólico de esperança e alívio das tensões de Guerra Fria. Foi um marco importante na expansão da cultura ocidental na Rússia pós-soviética. Desde então, a presença do McDonald's na Rússia cresceu rapidamente. Atualmente existem mais de 850 restaurantes em todo o país, tornando a rede uma presença constante nas cidades russas. Além disso, o McDonald's é um grande empregador, com mais de 62 mil funcionários na Rússia. O sucesso do McDonald's na Rússia também trouxe benefícios econômicos significativos. O faturamento dos restaurantes russos representa cerca de 9% do total da empresa, evidenciando o papel importante que o mercado russo desempenha para a rede global. Além disso, o lucro operacional gerado pelos restaurantes russos contribui com 3% do lucro total da empresa. Assim, o McDonald's na Rússia não apenas se tornou uma parte da paisagem urbana, mas também desempenha um papel econômico significativo, refletindo a influência e a popularidade duradoura da cadeia de fast food no país. E com a invasão à Ucrânia, o aumento dos preços dos alimentos e a escassez de insumos, junto à instabilidade econômica, criaram um ambiente desafiador para o McDonald's operar na Rússia. A empresa enfrentou dificuldades para manter sua estrutura, fornecer produtos de qualidade e garantir a segurança de seus funcionários e clientes. E diante dessas circunstâncias, o McDonald's tomou uma decisão drástica: o fechamento permanente de 850 restaurantes na Rússia. Essa medida foi tomada com base à insustentabilidade dos negócios e na incompatibilidade com valores da empresa, em meio à crise humanitária e às tensões geopolíticas, já que o primeiro McDonald's foi inaugurado em 1990, após a queda do Muro de Berlim, como um símbolo de esperança, paz e alívio das tensões de guerra, completamente o oposto dos valores que estão sendo pregados hoje em dia pela Rússia. Mas e se eu te falasse que não foi o McDonald's que começou toda essa confusão? Pois é, pessoal, essa história na verdade começou 8 anos antes, quase uma década, do conflito entre a Rússia e a Crimeia. A Guerra da Crimeia teve início em 2014, com um conflito de grande importância geopolítica, que envolveu a Rússia e a Ucrânia. Embora o conflito tenha se concentrado principalmente na disputa pela região da Crimeia, houve também tensões e impactos econômicos significativos entre a Rússia e o McDonald's, uma das maiores empresas de fast food do mundo. A Crimeia é uma península do Mar Negro, era a região disputada entre a Ucrânia e a Rússia. No contexto da crise política e social ucraniana em 2014, a Rússia decidiu anexar a Crimeia, provocando uma escalada do conflito e tensões entre os dois países. Esse movimento foi amplamente condenado pela comunidade internacional, que viu a ação russa como uma violação da soberania ucraniana. No âmbito econômico, a Rússia adotou várias medidas em resposta à crise da Crimeia, incluindo sanções contra empresas ocidentais, principalmente americanas. O McDonald's, com suas várias filiais na Rússia, acabou se tornando um alvo nesse cenário. Em 2014, o governo russo ordenou o fechamento temporário de várias lojas do McDonald's no país, alegando questões sanitárias. Essa ação foi vista por muitos como uma retaliação política disfarçada contra empresas ocidentais, especialmente americanas, em resposta às sanções impostas por países ocidentais. O fechamento temporário das lojas do McDonald's resultou em uma perca significativa de receita para a empresa e também teve um impacto negativo sobre a imagem da Rússia como um destino atrativo para investimentos estrangeiros. Embora as tensões tenham diminuído ao longo do tempo, o conflito entre a Rússia e o McDonald's na Guerra da Crimeia em 2014 serviu como um exemplo das implicações econômicas resultantes de disputas geopolíticas. Empresas multinacionais como o McDonald's muitas vezes se encontram em meio a esses conflitos, enfrentando dificuldades e incertezas em seus negócios devido às restrições políticas e comerciais impostas pelos governos envolvidos. Porém, ano passado, em 2022, o jogo virou completamente. O cenário se inverteu para a Rússia, com o McDonald's resolvendo sair por conta própria do país.
devolvendo na mesma moeda a proibição russa feita em 2014. E tudo isso faz a gente se questionar quais foram os impactos gerados na Rússia com essa separação. Qual dos dois gigantes foi o mais afetado nesse conflito econômico? O McDonald's ou a Rússia? A decisão de fechar 850 restaurantes teve um impacto significativo na estrutura e nos negócios da empresa. Com o fechamento das portas, o McDonald's enfrentou grandes prejuízos financeiros. Estima-se que o impacto econômico dessa decisão seja em torno de 1,2 bilhões a 1,4. A Rússia era um mercado importante para o McDonald's, representando cerca de 9% do faturamento total da empresa e 3% do lucro operacional. O encerramento das operações teve um grande impacto significativo em sua receita global. Essa medida drástica também impactou os fornecedores e parceiros locais do McDonald's na Rússia. Centenas de fornecedores tiveram que se adaptar com essa nova realidade, buscando alternativas para seus produtos e serviços. A ausência dessa icônica rede de fast food deixou um vazio tanto econômico quanto cultural. Porém, isso deu força às empresas concorrentes do McDonald's, que aumentaram e muito os seus negócios. Com o encerramento das operações do McDonald's, outros restaurantes e redes de fast food viram uma oportunidade de crescimento. Empresas russas e internacionais aproveitaram a lacuna deixada pelo McDonald's e expandiram seus negócios, oferecendo opções de alimentos rápidos e convenientes. Essa mudança no cenário competitivo permitiu que os russos explorassem novos sabores e experiências gastronômicas. Os consumidores agora têm acesso a uma variedade maior de opções de fast food, estimulando a diversidade cultural e alimentar. Além disso, o fechamento do McDonald's incentivou a valorização da culinária russa e dos alimentos tradicionais. Os russos passaram a apreciar e consumir mais produtos e pratos típicos do país, fortalecendo a identidade culinária local. Esse movimento também gerou um impacto positivo na economia local. Pequenos restaurantes e empreendimentos locais tiveram a oportunidade de crescer e prosperar, criando empregos e estimulando o comércio local. A Rússia se adaptou à ausência do McDonald's, encontrando novas maneiras de atender às demandas dos consumidores. Essa transformação trouxe uma sensação de independência e resiliência, mostrando que a cultura alimentar russa é capaz de se reinventar. Portanto, economicamente, a perda foi da empresa McDonald's, já que a Rússia conseguiu manter as ordens de uma maneira que o fechamento da rede de fast food não fosse impactante o suficiente para gerar alguma instabilidade social, já que a saudade do McDonald's não seria um motivo grande o suficiente para abandonar um país que possui outras opções de fast food disponíveis. Porém, a cartada de mestre da Rússia foi muito mais além do que todos imaginavam. Junto a todos esses fatores, problemas e guerras econômicas que a Rússia vinha passando com restaurantes de fast food, eles tiveram uma brilhante ideia. Por que não criamos o nosso próprio McDonald's? No dia 12 de junho de 2022, a Rússia reabriu 15 unidades do McDonald's com um novo nome: Gostoso e ponto. Os russos estavam ansiosos para ver como seriam os novos restaurantes e experimentar os hambúrgueres. As filas foram enormes, especialmente na praça Pushkinskaya, onde o primeiro McDonald's foi aberto na Rússia em 1990. O menu é semelhante, mas os nomes dos lanches foram alterados. Alguns itens famosos, como o Big Mac e o McFlurry, não estão mais disponíveis. Algumas pessoas estão descontentes e pedem o retorno do Big Mac. Ainda por cima, não há café gelado no menu, mas a rede promete adicioná-lo em breve. O logotipo do Gostoso e ponto é diferente do McDonald's, mas algumas pessoas acham que se parece com o da Matos Mix, uma grande empresa portuguesa. O novo nome também recebeu críticas online, a maioria delas negativas. No entanto, o mais importante para os russos é que todos os funcionários antigos mantenham-se empregados, sendo essa, no geral, a principal preocupação dos soviéticos. O proprietário russo não pode demitir ninguém pelos próximos 2 anos. E por volta de 2 meses, cerca de 200 novas unidades do Gostoso e Ponto foram abertas em outras regiões da Rússia, com planos de aumentar o número total de restaurantes de 850 para 1.000. E de fato, não tem o que o McDonald's possa fazer quanto a toda essa situação, já que é a mesma que começou tudo isso. Podemos dizer que foi um tiro no pé? Bom, talvez.
A Rússia sempre mostrou que possuía armas e alternativas para qualquer tipo de sanções econômicas ou proibições. Alguns teóricos especulam que o próprio Bitcoin foi criado por Putin como um plano para driblar as sanções econômicas do dólar americano. E eu tenho um vídeo completo que fala sobre essa hipótese aqui no canal. O fato é que essa separação entre o McDonald's e a Rússia não é o suficiente para afetar significativamente nenhum desses dois gigantes, já que o McDonald's continua sendo um dos restaurantes mais populares e lucrativos do mundo todo, e a Rússia continua sendo uma superpotência mundial que consegue facilmente substituir um restaurante. Também vimos que a ausência de um restaurante não é um bom motivo nem um ponto determinante para abandonar um país. Portanto, isso pouco afeta a sociedade e a economia russa. Porém, se tratando de um conflito financeiro, vemos sim uma superioridade russa, nos mostrando que uma empresa, por mais influente que ela seja, ainda assim não possui condições para superar ou abalar a economia de uma superpotência mundial. A história nos mostra que a origem do McDonald's na Rússia foi mais benéfica para o McDonald's do que para a Rússia em si. Portanto, fica óbvio que quem sai perdendo economicamente é sim o McDonald's. Mas se tu tem uma visão diferente, quero que deixe aqui nos comentários. Vou ler e avaliar cada um dos comentários. Se gostou da produção, do assunto, do vídeo em si, deixa aquele like. Se não gostou, deixa aquele dislike também. Tua opinião é muito importante, assim como a tua inscrição. E batendo 1000 inscritos, vou liberar uma lista com links de filmes, séries e canais de televisão infinitos, como um presente de meta batida. Então não perde tempo e se inscreve. Sempre teremos metas desse tipo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Vladimir Putin é Satoshi Nakamoto?